Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui nessa nossa aula. Essa aula é um pouco diferente, essa aula foi gravada, vocês estão assistindo agora, aí, né, de repente no horário combinado ou no outro horário. E qual que é a ideia? A partir de agora, na comunidade Arte de Viver Bem, eu pretendo gravar a aula com assunto específico, hoje é como vencer medos e procrastinação, e na sequência enviar para vocês um formulário para depois da aula, vocês assistirem a aula, responderem o formulário, fazerem perguntas no formulário, eu pegar essas perguntas e responder em áudio no grupo. Eu acredito que assim o nosso movimento vai ser maior, a dinâmica vai ser maior e teremos mais resultados. E aqueles que não podem participar da aula ao vivo, por algum motivo, não terão problema, porque todos terão a oportunidade de assistir a aula e fazer perguntas. Eu vou responder a todos, tá bom? E como vocês já sabem, a nossa aula aqui hoje é sobre medos e procrastinação. Como lidar com medos? Como lidar com procrastinação? A primeira coisa que você precisa entender é que o medo é algo natural que acontece na nossa vida e qualquer pessoa tem medo. Entretanto, é muito importante você ter a consciência de que nós temos medo, receio de coisas que são totalmente ilógicas, que na verdade não corre nenhum risco, não corremos nenhum perigo e a gente deixa de fazer. Aí que é o problema. Você andar na beirada de um prédio é para ter medo mesmo. Você andar com alguém perigoso num carro que dirige de forma irresponsável é para ter medo mesmo. Mas começar a dirigir um carro, tirar carta, tem gente que morre de pavor. Não é para ter medo. É para ter cuidado, é diferente. Viajar de avião. Puxa vida, tem gente que perde a vida por conta do medo, o medo absurdo, medo, na verdade, da própria imaginação. Então, como lidar com medo? Eu quero pedir uma prática aqui, um exercício para todos vocês. Colocarem num papel o tipo de medo que você tem, escrever num papel e explicar ali na frente do papel, ali na frente do medo. Por exemplo, eu tenho medo de viajar de avião. O porquê você tem medo daquilo? E aí, com essa explicação, você vai perceber se aquilo faz sentido ou é um exagero da sua imaginação. Esse exercício facilita para que você aprenda a ter uma consciência maior do que você realmente deve ter medo ou do que você deve ter cuidado. Apenas isso. É um exercício simples e eu quero que vocês façam. E saber que, na verdade, o tempo todo, na maior parte das vezes, esse medo tão grande que te limita de fazer qualquer coisa, é o medo que você está tendo da sua própria imaginação. São coisas que muitas vezes não acontecem e você está imaginando. Simples assim. Está sofrendo, o que tem tudo a ver com ansiedade também. Tem pessoas que sentem uma ansiedade muito grande, sofrem demais com o futuro. Mas se você parar para pensar, não aconteceu nada ainda. Para pensar. Não rolou nada. Então, já que a sua mente funciona dessa forma, já que a sua mente funciona à base da imaginação, e é assim que a mente de verdade funciona, você deve usar essa inteligência a seu favor. Você deve dizer o seguinte, ou pensar o seguinte, como você preferir. Já que a minha mente acredita em tudo que eu imagino, por que não imaginar algumas coisas boas? Eu sei que a gente tem muito mais tendência para imaginar coisas ruins, todos nós, eu e vocês. Mas a gente não pode abrir mão disso e desistir, senão a coisa piora. Aliás, é um mecanismo de defesa, a gente sempre pensar no pior possível. Só que, como eu disse, se proteger é uma coisa, tomar cuidado é uma coisa, agora viver escravo do medo é outra coisa. Então, já que você sabe que a sua mente funciona assim, tudo que você imagina é como se fosse uma verdade acontecendo, eu quero que você faça o seguinte: eu quero que você imagine coisas boas.
Imagine coisas boas acontecendo. É isso mesmo. Imagine coisas agradáveis acontecendo, por mais estranho e por mais difícil que seja. Eu vou te ajudar nesse processo um pouquinho. Se acomoda aí na sua cadeira, na sua poltrona, fecha os olhos um pouquinho. Isso. Vai prestando atenção na sua respiração. Isso. Mantenha os olhos fechados e vai sentindo os seus pés relaxados, as pernas relaxadas, do seu jeito, da sua forma. Vai imaginando como se os seus pés e suas pernas fossem feitos do material mais leve do mundo. Isso mesmo. Agora faça o mesmo com o tronco, com a região do peito, do abdômen. Imagina o abdômen, o peito relaxado, descansado, leve, bem leve. Faça o mesmo com as costas. Faça o mesmo com os braços, com as mãos. Imagine os braços jogados, descansados. Ao mesmo tempo que você imagina a nuca, todo o seu pescoço relaxado, descansado, leve. Quanto mais eu falo com você, mais leve você vai sentindo o seu pescoço. Imagine essa leveza, esse relaxamento tomando conta da sua cabeça, do seu couro cabeludo, da sua testa, do rosto, do queixo, os olhos fechados, igual aquele domingo de manhã que você acordou, mas não tinha nenhum compromisso e preferiu continuar com os olhos fechados. Relaxe a língua dentro da boca. Isso. E agora se sentindo assim, um pouquinho mais relaxado, tá tudo certo, mantenha os olhos fechados. Imagine num futuro próximo, você se sentindo muito bem. Imagine. Isso. Se sentindo confiante, seguro e conseguindo fazer aquilo que antes, até então, você tinha receio ou medo. Imagine, é um ambiente seguro. Você pode imaginar você conseguindo, tendo resultados. Imagine a cena, você olhando os resultados positivos, uma conquista, uma realização. As coisas que você escuta e as coisas que você sente. Imagine a cena. Sinta como se você estivesse lá. Igual aquela criança que imagina uma fantasia e curte a fantasia. Imagine acontecendo isso que você sempre desejou que acontecesse. Eu não sei o que é, mas você sabe. E se sentindo assim, vai apreciando esse momento, vai percebendo como é gostoso, como é agradável. Simplesmente apreciar esse momento. Perceba como pode ser muito importante para você sentir o que você está sentindo e aproveitar esse momento. Simples assim. E a partir de agora, inclusive você pode usar esse vídeo também mais vezes. Se permita se colocar num ambiente tranquilo, 5, 10 minutinhos por dia. Pode ser de manhã ou à noite, ou após o almoço. Imagine essa cena agradável que você acabou de imaginar. Desfrute, aprecie, como se fosse uma criança. Quanto mais você fizer isso, melhor você se sente. Vai ser algo muito positivo para você. E você já sabe como funciona. Você imagina e você sente. E com isso, o seu cérebro está aprendendo que é possível esse tipo de conquista, esse tipo de realização. E se sentindo assim, mais relaxado, relaxada, descansado, descansada, eu vou contar de 1 a 5. No 5 você vai abrir os olhos. Lembrando que você pode fazer esse exercício quantas vezes você quiser. 1, se sentindo muito bem, prestando atenção nos seus pés, nas suas pernas. 2, percebendo o seu tronco, braços e mãos. 3, percebendo o pescoço, se sentindo muito bem. 4, percebendo o seu rosto, a cabeça, sabendo onde você está. E 5, abrindo seus olhos e se sentindo muito, muito bem. Isso, muito bom. Esse é um exercício simples, conhecido como Ponte ao Futuro. Talvez você já tenha visto algum vídeo meu sobre Ponte ao Futuro.
talvez seja a primeira experiência, mas ponte ao futuro é você imaginar algo acontecendo do jeito que você quer que aconteça, ou seja, com confiança, com coragem, com tranquilidade, com paz. Quanto mais você fizer isso, mais o seu cérebro aprende a sentir isso. O nosso cérebro, ele presta atenção em tudo que a gente faz muitas vezes e repete aquilo que a gente faz muitas vezes. Talvez você esteja sofrendo porque você imaginou muitas vezes coisas ruins. Está na hora de você começar a praticar, imaginar coisas boas, tá? Então essa é a técnica hoje para você lidar com medo. Agora, procrastinação. Procrastinação tem muito a ver, que nada mais é do que uma pessoa que começa as coisas e não termina. Ou nem começa, ela fica adiando, adiando, adiando. Tem muito a ver com medo também. Uma pessoa que procrastina, ela tem medo. Pode ser medo de falhar, medo do que vão falar, medo do julgamento, medo da crítica, medo de não dar conta, de não conseguir começar uma coisa e não dar conta. Ela desiste, procrastina, deixa para depois. Algo que ela nem fez, ela nem começou, ela imagina que não vai dar conta. Como lidar com a procrastinação? Escolhe um desafio que não seja muito grande, que seja pequeno e que você acredite que dê conta. Algo pequeno. Tem gente que quer gravar vídeo, assim como eu gravo, para colocar na internet. Ao invés de colocar 10 vídeos no mês, coloca um vídeo por semana. Toda segunda-feira eu vou gravar um vídeo. Um vídeo de 2 minutos. Começa pequeno. Porque o importante na procrastinação é você, ao invés de se cobrar tanto, de se punir, é você simplesmente fazer algo e terminar. Para que você tenha sensação boa, sensação grande. Ainda que seja pequena conquista na sua opinião, o emocional enxerga como grande o fato de você ter ido lá e começado e terminado. Tem gente que coloca uma meta absurda, impossível. Essa pessoa vai procrastinar. Tem gente que se ocupa demais o dia inteiro. Essa pessoa também vai procrastinar. Para você começar e terminar as coisas, você precisa primeiro ter clareza. Depois eu vou mandar o formulário para vocês fazendo a pergunta e eu vou responder as perguntas de vocês. Mas é importante, a primeira coisa para você parar de procrastinar, ter clareza do que você quer. Tem gente que não tem clareza. Aí eu preciso ler 10 páginas do livro por dia. Tá bom, para que ler 10 páginas? Como você vai se sentir? O que que você quer atingir? Clareza. Ler 10 páginas do livro tal, para quê? O que que eu ganho com isso? Tem essa clareza? Aí você pode organizar o seu tempo. Que horas eu consigo ler? Prioridade. Você dá prioridade para muita coisa, então você pode dar prioridade para a leitura, por exemplo, se for o caso. Marca um tempo de 10, 15 minutos, avisa as pessoas à sua volta que você vai ler 10 páginas e que aquilo é importante para você. Deixe as pessoas verem que você está fazendo isso, conte para as pessoas. Conta para sua mulher, conta para os seus filhos, para suas filhas. Isso não é fraqueza, isso é algo poderoso, porque você vai estar dizendo, eu quero algo e estou contando para vocês o que eu quero. Assim as pessoas vão observar e vão te admirar por você estar fazendo aquilo. Peça ajuda, é um gesto de humildade, de simplicidade. Peça para os filhos te lembrarem que tal hora você precisa ler 10 páginas do livro. Ou seja lá o que for que você quer começar e terminar. Estabeleça um tempo de uma semana, 15 dias, um mês. Peça para as pessoas que te amam te ajudarem a se lembrar, a te lembrar, aliás. E aí você vai obedecendo, um dia de cada vez. Não é algo que vai acontecer como uma mágica. Todo dia você vai precisar ser lembrado. Mas depois de 30 dias, isso pode virar um hábito. E aí no 31º dia, ninguém te lembra, mas você se lembra, e você vai lá, pega o livro e começa a ler o livro. Tá me entendendo? Então você precisa fazer isso. Precisa ter clareza sobre o que você quer. Precisa pedir ajuda das pessoas. Precisa dar prioridade. Separar um tempo. Assim você vai ter muito mais resultado.
tá? Essa aula aqui não é demorada, essa aula, ó, ela é breve, é com o objetivo de te alertar, de te chamar a atenção, mas você pode aprofundar esse conhecimento aqui, lá na nossa plataforma Hotmart. Lá tem, na Hotmart, os módulos, são 5 módulos, liberte-se de medos, fobias e pânico, que fala somente de medo, fobia e pânico. Tem várias aulas, você pode assistir lá. E também tem um método avançar, que é anti-procrastinação, vencer a procrastinação e produtividade, que tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui também, de você ter clareza, de você organizar. Inclusive, lá eu ensino um passo a passo de como você se organizar. Então, a princípio, faça isso. Pegue uma coisa pequena, coloque em prática. Comece e termine. Você já parou para pensar no seguinte? Você fala para mim às vezes, eu procrastino, eu não começo, eu não termino nada que eu começo. É mentira. Muitas coisas que você faz durante o dia, você começa e termina. Você vai ao banheiro e você termina. Você vai beber água e você bebe a água toda. Você vai almoçar e dificilmente você larga a comida, você almoça tudo. Você conta alguma coisa para alguém, você começa e termina a frase. Você respira, você inspira o ar e solta o ar completamente. Ou você está respirando pela metade hoje? É natural você começar e terminar as coisas. Seu coração está batendo, ele faz aquele movimento de diástole e sístole. Ele recebe sangue e expulsa o sangue para o corpo. Ele nunca faz pela metade. Se fizesse, você morreria. Percebe como é natural o processo em você de começar e terminar as coisas? Aproveite isso, aceite isso. Comece a perceber a quantidade de coisas que você faz durante o dia, que você começa e termina, e sinta-se bem por isso. É muito importante você se lembrar da quantidade de coisas que você começa e termina. Porque ao invés de dizer assim, eu procrastino, eu sou procrastinador, você vai dizer assim, eu faço um monte de coisa. Às vezes eu procrastino algumas coisas, mas não é tudo, são algumas coisas. Então eu quero que você guarde essa reflexão, tá bom? E aí responda também lá no grupo o formulário que eu vou colocar, ou já coloquei, dependendo do horário que você vê esse vídeo. A ideia é colocar o formulário agora, logo na sequência do vídeo, para vocês preencherem. E eu poder responder no dia seguinte através de áudios. Combinado? Um grande abraço. Coloque em prática, hein? Fique muito bem.